pensar aí a inserção da filosofia na BNCC nos traz o desafio, novamente, de pensar o que é filosofia para a gente. Né? O que é filosofia para você? O que é essa filosofia que você ensina? Porque agora ela está confrontada e está agrupada numa área. Então, o que ela tem para oferecer para essa área? E o que ela tem de diferente das outras componentes da área? E o que é específico que só ela tem, que as outras não têm? O professor de História, de Geografia e Sociologia não pode, ou não tem como dar conta disso que seria específico da filosofia. Para que a gente, inclusive, tenha uma espécie de discurso no qual a gente afirma a importância da especificidade da filosofia, mesmo em área. E assim defenda carga horária semanal de filosofia no primeiro, no segundo e no terceiro ano, como aula. Né? Acho que esse é um ponto a partir do qual eu penso a inserção da filosofia na BNCC. Garantir a existência de hora-aula de filosofia, porque existe um específico filosófico, né, a ser trabalhado, e que, no meu modo de ler a BNCC, a própria BNCC nos cobra isso ao a gente ler as competências gerais e as competências e habilidades da área de ciências humanas. Né? Para que a gente não tenha uma posição que pareça ser a posição de que a filosofia foi retirada da BNCC, né? Eu defendo que a gente tenha um discurso de que não, a filosofia não só não foi retirada, como existem algumas competências e habilidades que sem a filosofia não são desenvolvidas. E aí, consequentemente, a BNCC não está sendo desenvolvida. Acho que é uma estratégia argumentativa essa que defende a manutenção da hora-aula de filosofia no ensino médio. Então, eu, de certa maneira, leio a BNCC a partir dessa perspectiva. Né? Por isso que eu fiz aí, então, né, um pequeno grupozinho de slides para defender, né, de alguma maneira, defender esse meu ponto de vista. Né? Então, eu diria que, primeiro de tudo, há um certo otimismo nessa minha reflexão. Né? Otimismo viria dessa ideia da perspectiva de que, mesmo discordando do discurso de competências e habilidades, da pedagogia das competências, eu tenho restrições com esse tipo de concepção de currículo por competências, mas mesmo nela, do jeito que está descrita as competências e habilidades para o ensino de filosofia, eu acredito que sem carga horária semanal de filosofia, não é possível realizar uma porção de competências e habilidades, não são poucas, uma porção delas. Por isso que eu fiz uma análise do que pode o ensino de filosofia a partir da leitura das próprias competências gerais e competências e habilidades específicas da filosofia, tentando extrair ali noções e conceitos que são caros ao nosso trabalho filosófico, inclusive caros a diversas perspectivas do que seja esse específico da filosofia, né? E é isso que eu pretendo passear aqui pela leitura da BNCC e propondo isso como uma reflexão aqui para a gente fazer, né? Primeiro, eu destaquei aí 3 passagens nas quais a área de ciências humanas e sociais aplicadas apresentam a filosofia como uma componente curricular, né? Tanto na página 33, na página 472 e na página 561 do documento da Base Nacional Curricular Comum, apresenta essas frases, né? As ciências humanas e sociais aplicadas, entre parênteses, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. O ensino médio, com a incorporação da filosofia e da sociologia, a área de ciências humanas e sociais aplicadas propõe o aprofundamento e ampliação da base conceitual e dos modos de construção da argumentação e sistematização do raciocínio. Então, por exemplo, nessa frase, para mim, há claramente, primeiro, a ideia de que o ensino médio
incorpora a filosofia e sociologia enquanto carga horária semanal, como componente curricular. Ou seja, na BNCC não há espaço para tirar a filosofia do ensino médio. Como essa própria passagem já diz qual é a função, então por isso ela define o que é a filosofia para ela. Então a BNCC está dizendo o que é o específico da filosofia para ela, que é aprofundamento e ampliação da base conceitual e aprofundamento e ampliação dos modos de construção de argumentação e sistematização de raciocínio, com base em procedimentos analíticos e interpretativos. Ela está dizendo o que é o específico da filosofia, que é a contribuição que ela passa a dar no ensino médio. E ainda essa última passagem, né? A BNCC, a área de ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia, propõe a ampliação e o aprofundamento, de novo, esses mesmos termos, ampliar e aprofundar, das aprendizagens essenciais ao ensino fundamental, sob orientação de uma formação ética. Aí aqui aparece essa grande vertente que está na BNCC, que é a imagem que eles fazem da filosofia, que é a contribuição que ela traz para a discussão sobre a formação ética das pessoas. Então, no meu modo de ler, Marcos, a impressão que eu tenho nítida a partir dessas três passagens é que não há espaço nenhum para nenhuma rede de ensino, seja pública, as redes estaduais, sejam as redes particulares, excluírem a filosofia da BNCC, dos seus currículos. Porque na BNCC é claro que ela pertence à área como componente curricular e que ela tem um papel específico a ser desempenhado nesse ensino médio, né? Isso está no próprio texto da BNCC. A BNCC traz aí também uma referência a essas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, a resolução número 3 de 2018, que diz lá: devem ser contemplados, sem prejuízo da integração e articulação das diferentes áreas do conhecimento, estudos e práticas e aí um dos incisos é sociologia e filosofia. Muitos dos críticos enxergam aí, então, uma possibilidade de escape das redes de ensino ao falar que ela vai propor estudos e práticas que poderiam, portanto, estar diluído em qualquer outra componente curricular, como até mesmo como essas que eles inventam aí, como projetos de vida e tudo mais, né? Só que eu entendo que isso entra em contradição com o que acabou de ser dito, que é como esses estudos e práticas vão garantir a ampliação e o aprofundamento da base conceitual e da construção de argumentação baseados em processos analíticos e interpretativos, né? Se esses estudos e práticas não ocorrerem dentro de componentes curriculares com carga horária semanal garantida, você não dá conta de fazer esse aprofundamento e ampliação, né? Então, eu acho que a gente está muito mais numa situação de que é importante a gente defender em cada projeto pedagógico de cada escola, em cada rede de ensino que a gente faz parte, seja pública ou privada, a necessidade da filosofia para que a BNCC seja, de fato, desenvolvida, né? E eu acho que isso nos coloca de novo no jogo de defender os espaços para o ensino de filosofia. Parece que esse jogo estava ganho em 2008 com a obrigatoriedade, a gente não precisava mais defender a filosofia, porque ela já estava ali obrigatoriamente, e a BNCC nos recoloca na necessidade de defender isso, e ainda defender isso constantemente. A cada escola, em cada disputa pela narrativa do itinerário formativo, por exemplo, em cada rede de ensino particular que às vezes tenta tirar a filosofia, né? Em cada discussão dos conselhos nacionais de educação e nos conselhos estaduais que estão definindo os currículos. Eu acho que está nos deixando esse papel novamente, de lutar pela filosofia nesses espaços. Porém, quando a gente lê a própria lei, a gente encontra nela mesmo os subsídios para defender a sua existência. Esse é o
minha visão otimista do processo, né? A BNCC ainda tem essa passagem aqui que ela diz sobre as disciplinas, né? A BNCC não exclui necessariamente as disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas sim implica o fortalecimento das relações entre elas e a sua contextualização para a apreensão e intervenção da realidade, requerendo o trabalho conjugado e cooperativo de seus professores no planejamento e execução dos planos de ensino. Então parece que dentro dela mesmo também há essa espécie de discurso em que não está se excluindo as disciplinas. Ao agrupá-las em áreas, o que a gente pede para vocês é que trabalhem conjuntamente. Trabalhem de modo integrado. Né? Por exemplo, escolham um tema, por exemplo, o tema da cidade, e cada um trabalha a partir das suas especificidades historicamente construídas. Né? Então, a história vai fazer o quê? Vai fazer um estudo das transformações das cidades. Como a cidade medieval passou para a cidade urbana a partir da Revolução Industrial, o que mudou hoje em dia. A geografia pode falar da cidade a partir dos espaços, né? Primeiro do rural para o urbano, os diferentes tipos de espaços dentro da urbe, né? A sociologia pode trabalhar as questões das relações sociais da cidade, né? Os conflitos, a gentrificação dos centros históricos, né? Pode trabalhar a questão do patrimônio histórico. A filosofia pode perguntar o que é a cidade, qual é a definição de cidade, por que a gente vive em cidade? A cidade é um traço humano? As cidades têm a mesma formação? Todas elas se formam do mesmo jeito? Ou elas têm formações diferentes? Uma cidade, por exemplo, se forma em torno de um porto comercial, uma outra cidade se forma através de uma mesquita, de uma sinagoga, de um templo religioso, uma outra cidade é cidade de passagem de vias comerciais, enfim. Né? O que define uma cidade? O que é uma cidade? Por que o humano depende de cidades? O que a gente ganha vivendo em cidades? E ao viver em cidade, como a gente organiza a vida em cidade? Né? Tem alguns que até dizem que a filosofia surgiu por conta da polis grega, né? Não tem essa história aí lá no Jean-Pierre Vernant, que a polis grega, a cidade, portanto, ela contribui para a origem da filosofia, né? Enfim, a BNCC talvez esteja estimulando muito mais, cobrando da gente muito mais esse difícil e muitas vezes não feito trabalho de trabalhar junto, né? Do que excluindo, né, as disciplinas. Então também acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque é a BNCC que orienta a produção do material didático a partir de agora. Né? Então esses materiais que chegaram agora para escolher de vocês, ele passa a ser por área. E aí pensar o papel do material didático, da filosofia nesse novo material didático. Né? Ou seja, ela foi diluída em função de temas transversais, que daí não trazem o específico da filosofia, ou esses temas transversais estão cobrando um olhar da filosofia, como eu acabei de descrever, se a gente escolher a cidade como um tema transversal. Acho que essa é uma análise interessante de fazer do papel da filosofia nesses novos materiais didáticos da BNCC. Ou seja, a filosofia contribui com a sua especificidade para o tema, ou o tema se apresentou de modo tão genérico que você não consegue perceber as nuances das 4 áreas, né? Das 4 disciplinas que compõem a área. Aí, especificamente agora, entrando nas competências como descritas na BNCC. Né? Então, primeiro, o que a própria BNCC define como competência, aliás, muito baseada naquele autor que é o Philippe Perrenoud, né? Lá das competências para a educação do século XXI, acho que é isso que chama o livro dele. Competência definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Está na página 8 da BNCC essa definição.
E aí ele apresenta 10 competências gerais da educação básica, né? Então são 10 competências que perpassam desde o ensino infantil, acho que é 4 anos, hoje é obrigatoriedade, né? Até os 17 anos, no terceiro ano do ensino médio. E aí eu grifei aquelas que são noções que, para mim, são noções que são bastante caras, para não dizer específicas, da filosofia. Por exemplo, a discussão filosófica sobre uma sociedade justa e democrática. O que é uma sociedade justa? Será que ela não está, essa pergunta não está em muitos textos da filosofia? Muitos, inclusive, que estão no próprio currículo do Estado de São Paulo, que apresenta lá, por exemplo, na minha época, apresentava lá essa discussão a partir lá da alma tripartite do Platão, por exemplo. No primeiro ano do ensino médio já tinha essa questão. Depois, salvo engano, eles enveredavam pela discussão sobre, inclusive, o marxismo, apresentando ali os paradigmas da teoria do Marx. Eu não sei se continua assim ainda, Marx, mas tinha esse material, né? Não tem mais a alma tripartite lá do Platão, que pensava a sociedade justa a partir do potencial de cada um, e aí dividia a cidade entre os que pensam para ser juízes e governadores, os que têm a força física. Não tem mais esse material. Não. Tava de séries dentro do primeiro? Tava no primeiro, quando eu trabalhava, tava no primeiro ano. Não tem mais isso. Isso também é só um exemplo das possibilidades dessa discussão sobre a sociedade justa, né? Porque ela perpassa, por exemplo, tem Rousseau, tem o Rawls, tem autores contemporâneos que trabalham com essa questão, né? Uma segunda competência, eu grifei aí, a ideia da curiosidade intelectual. A investigação, reflexão, análise crítica, imaginação, criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Muitas das definições que a gente encontra, inclusive novamente lançando uma definição da filosofia platônica e também, de certa maneira, da filosofia aristotélica, que tem inclusive no livro da Chauí, didático, né? Que é a ideia de que é o espanto, o tal do Talmazen, né? A curiosidade, portanto, que é o início da filosofia. É quando a gente passa a desconfiar das coisas, né? Se surpreender com elas, se espantar com elas, ou seja, retirá-las do fluxo do senso comum, que a gente começa a filosofar. Então, para algumas definições de filosofia, pensar essa ideia da curiosidade intelectual é uma atividade eminentemente filosófica, né? Para outros caras, inclusive com uma pegada mais de filosofia da ciência, elaborar e testar hipóteses também pode ser uma definição da própria filosofia, né? Coloquei ainda aí valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, conectando isso com a própria área estética da filosofia, né? Com a ideia de que a gente também pensa sobre essas ideias de refletir sobre o que faz algo ser valorizado em termos artísticos e culturais, né? A habilidade 4, por exemplo, fala em produzir sentidos, né? Para algumas correntes de filosofia, inclusive correntes contemporâneas, como, por exemplo, a corrente de Deleuze e Guattari, da filosofia da diferença, do próprio Nietzsche, a função da filosofia é criação, é produção de sentido, é produção da explicação da realidade, é produção e criação de conceitos, né? A habilidade 5 coloca a ideia da reflexão de uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética em relação às novas tecnologias. Então, não só há muitos filósofos que tematizam as novas tecnologias, como o que se pede na competência aí geral é uma reflexão ética sobre elas. E aí, ética é uma área eminentemente filosófica, né? Não tem como... Você pode estudar ética na aula de história, na aula de português? Pô, até pode. Mas quem fala de ética desde a sua origem é a filosofia. Isso é uma área da filosofia. Isso é nosso assunto, né? É um pouco nesse sentido que eu coloco na posição que a gente deveria assumir diante da BNCC. Na competência 6, estão aí subtemas da área da ética. Liberdade, autonomia,
consciência crítica, responsabilidade. A gente pode fazer aqui uma lista de filósofos e filósofas que trabalham com esse tema exclusivamente na filosofia. Né? Kant, Sartre, Simone de Beauvoir, né? Toda a escola de Frankfurt que fala da coisa da teoria crítica. A gente pode citar aqui filósofos contemporâneos como o Hans Jonas, que fala da nossa responsabilidade, faz toda uma discussão sobre responsabilidade. Né? O item, a competência 7, que começa já com argumentar. Então, para muitas correntes de filosofia, né, a questão filosófica, o específico da filosofia é o desenvolvimento da argumentação. Inclusive, a lógica é a teoria, né, da argumentação. E dentro dessa mesma, aparece de novo a ideia do posicionamento ético. Né? Olha a habilidade, a competência geral, 8, do conhecer-se. Está aí o outro paradigma filosófico, eminentemente filosófico. Quantas vezes a gente, nos nossos cursos de filosofia, a gente se depara com o conhece-te a ti mesmo, que está inscrito no oráculo de Delfos, que o Sócrates transforma num paradigma da sua filosofia. Isso é eminentemente filosófico. A ideia de conhecer-se, do conhece-te a ti mesmo, é uma ideia profundamente filosófica, enraizada na disciplina filosofia. Ah, você pode discutir isso em história, pode discutir isso em português? Até pode, mas ela não é originária dessas áreas. Né? Ainda tem aí exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa eu não grifei nenhuma palavra, porque a gente poderia grifar todas essas palavras, porque todas elas estão colocando um direcionamento de um conjunto de valores que a BNCC visa estimular nos alunos do ensino médio. E como um conjunto de valores faz parte do posicionamento ético que a BNCC coloca. Então, todos esses temas podem ser temas da filosofia no ensino médio. Né? Na minha época, por exemplo, tinha lá uma discussão sobre direitos humanos na apostila do Estado. Não sei se ela continua existindo. Tinha até trechos lá dos direitos humanos. Tinha uma questão, por exemplo, do acolhimento e valorização do idoso, a questão do preconceito com relação ao idoso. Eu não sei se continua existindo esses materiais. E por fim, agir pessoal e coletivamente com base em princípios éticos e democráticos. Então, de novo, aparece a noção de ética e aqui associada também a questão da democracia, o que nos põe, começa a abrir espaço aqui também para as noções básicas de política, né? De filosofia política, né? Que já estava lá na primeira versão, mas que continua aqui. Eu tirei essa tabelinha da própria apresentação do Estado de São Paulo, de uma apresentação, você deve ter visto já essa divisão aqui, né? Em que eles colocam, então, essas palavras, e aí você, às vezes, consegue, né, ler algumas delas e pensar o quanto que elas têm a ver com a filosofia, né? Autoconhecimento e autocuidado, falei bastante do conhece-te a ti mesmo, mas também o cuidado de si, o autocuidado, é um termo que tem desde os estoicos lá na filosofia antiga até o Foucault numa filosofia contemporânea, né? É bem marcado como um tema bem filosófico, né? Eu cheguei a criar 2 grupos para essas habilidades e para essas competências, né? Grupos que eu acho que tem a ver com uma metodologia de trabalho, né? Como utilizar conhecimento histórico, curiosidade intelectual, investigação, análise crítica, imaginação, criar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, usar diferentes linguagens lá para produzir sentidos, expressar pensamentos, que aparece tanto na competência 4 como na 5, lidar com novas tecnologias e a argumentação. E também um outro grupo que é ligado aos valores, porque é muito forte essa presença dos valores, da ética na BNCC, né? Construção de sociedade justa, criatividade, valorizar a diversidade cultural e artística, entendimento mútuo, exercício da cidadania com liberdade, autonomia e responsabilidade, direitos humanos, consciência socioambiental, posicionamento ético,
autoconhecimento e autocuidado, diálogo, agir responsável e autônomo. Para mim, são dois grupos de noções extraídas da própria BNCC que a gente pode se apropriar tranquilamente e dizer que a filosofia tem conteúdo para tudo isso daí. Algumas delas só a filosofia tem. Não venha me dizer que a matéria de português trabalha argumentação, porque não trabalha argumentação. A gente trabalha muito melhor do que eles. Esse mesmo procedimento eu acabei fazendo com as competências da área de ciências humanas. Que daí são 6, não são 10, mas aqui tá sem o grifo. Não sei porque o PDF acabou não conseguindo puxar o grifo, né? A primeira dela, né, trabalha a ideia de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos, tecnológicos, de modo a compreender-se e posicionar criticamente com relação a eles. Então aparece essa noção, que por exemplo está nessa definição, muitas vezes da filosofia, como aquela que desenvolve esse posicionamento crítico, né? Então a gente vê muitas vezes isso, a ideia da posição crítica como uma das formas de definir a filosofia, né? Sendo que essa mesma competência da área fala em considerar diferentes pontos de vista e fala também em argumentos, né? Como também acredito eu que são termos que têm a ver com algumas imagens que se faz da filosofia, né? A habilidade 2, que parece uma habilidade muito geográfica, né? Que fala sobre formação de territórios e fronteiras em diferentes espaços e tempos, mediante a compreensão de relações de poder. Bom, aqui está um termo que muitos filósofos, né, a gente pode pensar em vários filósofos da filosofia política que tratam da questão das relações de poder. Um Hobbes da vida, né, um Locke, um Rousseau, ali os contratualistas, né? A questão da filosofia marxista, por exemplo, que trabalha a questão de relações de poder e essas correntes políticas, né? A gente pode trabalhar com Montesquieu, a divisão dos 3 poderes, por exemplo, a questão das constituições, enfim, também é uma área que a gente, mesmo numa habilidade que parece que trabalha muito mais a questão de território, fronteira, territorialidade, que parece que está indo para um lado de geografia, comporta esse termo que é caro à filosofia, né? Aqui, no item 3, trabalha-se a questão da consciência ética socioambiental, consumo responsável no âmbito local, regional, nacional e global. De novo essas coisas. Mas aqui nessa habilidade, traz aqui, imbuído nessa ideia de pesquisar o consumo, produção e distribuição do consumo, que também me parece ser um tema muito caro na sociologia, mas traz de novo a ideia da ética, né? E aqui uma ética, inclusive, socioambiental. E aí a gente pode, por exemplo, pensar imediatamente em autores como o Félix Guattari, a ideia das suas 3 ecologias, ou Hans Jonas, com a ideia do seu princípio da responsabilidade, que trabalham exclusivamente com essa ideia de ética socioambiental, né? Traz a reflexão ética para o paradigma da defesa do meio ambiente, né? Analisar as relações de produção capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e cultura, discutindo o papel dessas relações na construção e consolidação e transformação da sociedade. Também enxergo aqui questões muito mais caras à sociologia, né? Porém, traz aqui a noção de capital e trabalho, que também tem muita contribuição de procedimento, de pressupostos filosóficos, né? Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito, violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e de respeito aos direitos humanos. Então, novamente, nós temos aqui uma discussão sobre princípios éticos e democráticos, né? Participar do debate público de forma crítica, essa noção, de novo, da crítica,
respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, de novo, conceitos éticos que são caros a determinadas correntes filosóficas. Então, eu também dividi nessas 3 áreas, né, essas habilidades. As 2 que já tinha, né, a questão de procedimentos e metodologias, né, filosóficas, que a filosofia tem para contribuir. A questão do valores e comportamento, só que aqui na área aparece essa formação política muito forte, né? Pensar o que é fronteira, relações de poder, Estado, produção, distribuição e consumo, relações sociais, trabalho, transformação social como conceitos da filosofia política, né? Alguns fortemente compartilhados com a sociologia, mas que possuem aí pressupostos de um trabalho filosófico muito forte nessa área, né? Bom, Marcos, essa seria uma breve apresentação para a gente iniciar uma discussão. Agora já são quase 4 horas, né? Quase não, já passamos das 4 horas. Para a gente pensar um pouco o que eu queria que vocês pensassem, aí eu vou ter que retomar isso na próxima aula com os outros nossos 2 alunos, né, nossos 2 colegas, que era o seguinte: o que eu queria que vocês fizessem era pegar materiais desse novo formato, do PNLD, que estão baseados nessa legislação aí, na BNCC, para fazer uma análise crítica, né? Uma análise crítica tanto da BNCC, aproveitar o material para criticar a BNCC. Será que essas competências aí da área, a gente tem uma entrada para a filosofia nela, como eu tô fazendo a leitura, ou eu estou equivocado, ou não é bem por aí, né? Ou é melhor revogar a BNCC e pensar uma outra coisa no lugar, um outro currículo? E também a ideia de, ao analisar o material didático, fazer críticas tendo em vista do tipo de material que você produziria, né? O que você acha interessante ou não nesse material? Por exemplo, o tipo de linguagem do texto didático, o tipo de escolha com as imagens, que relação que ele trava com as imagens, como é que ele propõe as atividades, né? Vocês vão ter em mãos, provavelmente, livros com o material do professor, né? Como é que ele enuncia ali o caderno do professor, como que ele auxilia ou não o professor, que definição que ele dá de filosofia ali nos seus textos teóricos que tem ali no material didático. Então eu proporia que você, diante do material que tem lá disponível para você, eu não sei quantos chegaram lá para você, né? Foram 14 na área de ciências humanas, eu não sei quantos chegaram lá, escolhesse um deles, né? Das coleções, são coleções de 6 módulos. Então você escolhe uma coleção e aí pode escolher um capítulo em particular de um dos volumes, né? Não é para analisar os 6 livros para a próxima aula, é para analisar um deles, né? Um capítulo de um deles, né? E trazer essa perspectiva da sua crítica tanto à BNCC quanto aos materiais produzidos a partir dela, né? Tendo em vista tanto a BNCC quanto o que você faria em termos de material didático, pensando no material didático como um punhado de recursos ali reunidos, né? Olha, eu gostei da forma como ele articula a imagem. Olha, eu achei legal como ele enuncia o problema. Olha, eu não gostei como ele propõe a atividade. Ter esse tipo de relação com o material, né? O que você faria e o que você não faria com relação a esse material. É possível para você fazer essa atividade? Você tem esses materiais lá? Tem sim. Uhum. Eu fiz esse, ó, não sei se chegou lá. Essa coleção Módulos, eu atuei na produção dela. Esse é só um dos volumes, né? Da editora AJS. Eu não sei se essa chegou na sua escola, na sua diretoria de ensino, porque como é uma editora pequena, às vezes não teve tanta distribuição assim em todas as escolas. Mas no site da editora AJS você encontra esse material lá em PDF, caso queira ter, né? Então o site é editoraajs.com.br, coloquei aí no chatzinho aqui desse Meet. E aí eu vou propor, se você puder já trazer na próxima aula, né? Dia 15,
já seria ótimo. E aí no dia 15 eu vou acabar pedindo para os outros 2 colegas para eles trazerem para outra aula, né? Então, se você puder, não é uma preparação super complexa, você tenha que fazer uma super apresentação de PowerPoint, não, é uma coisa bem direcionada, ou seja, ter o seu posicionamento sobre a BNCC, como que você está enxergando a possibilidade da filosofia dentro da BNCC. Então eu fiz uma provocação aqui, eu não sei se você concorda ou não com essa provocação, e como isso foi materializado no material didático. Acho que esse é uma primeira pergunta, né? Como a filosofia foi pensada para você na BNCC, que papel ela pode desempenhar, e como nessa obra que você escolheu, ela foi desenhada. Ela tá ali, não tá ali, ela aparece, ela não aparece, fazem menção a ela ou não fazem menção a ela. E outra coisa é você analisar essa obra para retirar dela exemplos do que você quer para o seu material didático e aquilo que você não quer para o seu material didático. Que é um tipo de abordagem, um tipo de atividade, um tipo de relação com a imagem, um tipo de sessão que é criada, né? O material didático tem sessões, né? Tem uma imagem introdutória, depois tem um texto, daí entra mesmo na explicação do tema, daí depois vem uma atividade, daí vem uma outra explicação, aí vem uma atividade que retoma a imagem do começo, enfim. Tem uma distribuição que geralmente fica... Muitos dos materiais, né? Você pegar ele assim, você abrir, né? Tem a apresentação, geralmente esse material é mais ou menos padronizado. E sempre tem assim, esse conheça a sua obra, onde os caras explicam as sessões, né? Então aqui, por exemplo, tem esses recursos, né? Eles explicam os recursos que a obra vai ser distribuída, né? Olha, toda a obra, nesse caso aqui dessa obra, tem a seção ler, tem a seção ponto de vista, a seção narrativa, a seção pesquisa, a seção releitura, né? E aí você começa, tem lá o capítulo, ó, esse material começa com imagens e também com uma pergunta aqui, né? O que vamos estudar nesse capítulo? Aí ele faz uma breve explicação. Aí você vira, começa com uma narrativa. Aí tem uma explicação, já tem uma atividade aqui. Aí que vem o texto didático, ó, natureza e cultura. E aí vai começar a trabalhar com esses conceitos. Esse capítulo, inclusive, foi o capítulo que eu escrevi, que é o capítulo filosófico dentro desse tema aqui, que é cultura e diferenças, né? Trabalhando essa questão da natureza e da cultura, esse par conceitual que a gente tem na filosofia, né? Então, trabalhando aí, depois aqui a gente trabalha com as diferenças, diversidade cultural, trabalha, né, com os temas da diversidade cultural, eu uso o Guattari. A gente trabalha, por exemplo, a questão da indústria cultural, né? Aquele filme Eles Vivem, não sei se você conhece esse filme. Por exemplo, a gente sempre tem isso, ó, ler texto filosófico. Então a gente tem uma seção que a gente tem um capítulo que é de filosofia, e nesse capítulo certamente tem um texto de leitura de texto filosófico. Aqui nesse caso é o Walter Benjamin falando sobre a questão da indústria cultural, né? Trabalha aqui com o Hans Jonas, o filósofo que eu falei para você, da questão ambiental. Aí tem uma seção ponto de vista, que o aluno é estimulado a criar o seu próprio ponto de vista sobre a questão. Tem a questão aqui da releitura, ou seja, são sessões, né? Você achou legal essa? Achou legal? Porque cada livro redistribui essas sessões à sua maneira, né? Então a gente tem aqui ler, assistir e navegar, que a gente indica obras. Tem a seção Enem, que são questões do Enem que abordam os temas trabalhados no capítulo. E aí acabou, vai para um outro capítulo, né? Ou seja... Eu vou ver se tem isso aí, eu vou dar uma olhada, né? Foram 14 aprovados, né? Mas, por exemplo, só a FTD Moderna tem 4. Ela mesma produziu 4 coleções diferentes e as 4 foram aprovadas, né? Tem uma Editora Brasil, que eu acho que tem 2. Tem a Somos, né? Do aquele grupo Somos. Então, eu não sei o total e de quem são, né? Mas eu sei que são, eu sei que são 14. Mas eu não sei de quem são cada um delas, porque eu mesmo não conheço as 14, né? Então, eu não sei qual que chegou na sua escola. Mas aí você podendo pegar, você fazer essa dupla análise, né? A análise acerca do posicionamento seu com relação à BNCC e como você viu a BNCC ser implementada ou, né, por esse material. Porque se ele foi aprovado no BNCC, se ele foi aprovado no PNLD, significa que os seus avaliadores
disseram que ele está adequado com relação à BNCC, né? E a outra é de cunho pessoal, seu, né? O que você gosta ou não gosta quando pensa no material didático, para você começar a fazer escolhas com relação àquilo que queres fazer em relação ao seu material didático. Certo? Certo. Esse PDF você vai disponibilizar pra mim? Qual PDF? Essa apresentação? Posso mandar para o grupo, tanto a anterior quanto essa. Sim. Uhum. Você acha legal que mande?